Bom dia, paz do Senhor. Eu já fiz o devocional de hoje. Hoje o nosso devocional é com Salmos 7. Então nós vamos estar lendo, meditando. Nós fazemos a oração no início, lemos, meditamos a palavra e depois a oração no final. Então fica até o final para a gente orarmos juntos, amém? Então hoje é o Salmos 7. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado por esse dia que se renova sobre nós, obrigado porque a tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas, que nós possamos identificar o amor do Senhor, a bondade do Senhor no dia de hoje. Obrigado, Senhor, que a tua palavra venha falar conosco, que nós possamos ter discernimento, entendimento daquilo que o Senhor quer nos revelar para o dia de hoje, através da tua palavra. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que a gente possa receber. Nos dá a sabedoria que vem do alto, nos dá a revelação que vem da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 7 está falando assim: Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance. Calque os pés da minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do teu furor, por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e fez o fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Então, esse salmo aqui, Davi pede Deus para fazer justiça sobre a sua inocência, sobre a sua atitude. Porque quando você decide seguir a Deus, ser uma pessoa íntegra, estar na presença de Deus, buscar ao Senhor, se levantarão perseguidores, se levantarão perseguição. E aqui Davi pede Deus para fazer justiça. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades que residem nas regiões celestiais. Então, e Deus é que faz justiça, né? Nós não temos o poder de bloquear esses seres, mas nós, com a força de Deus, com a força que Deus nos dá, a gente tem o poder para vencer, para enfrentar esses ataques que são espirituais, são formas de perseguição, são como o inimigo usa pessoas para nos cercar, para nos desanimar de ler a palavra, de buscar o Senhor, de orar. Sempre levantará perseguidores. Davi foi
perseguido grandemente, mas ele usava um recurso que era oração, que era buscar o Senhor. Ele escreveu ainda, né? Os salmos são muito dessas escritas, porque ele falava aquilo que ele estava vivendo, e aqui ele fala nisso, que ele confia em Deus, que Deus pode salvá-lo, que Deus pode tirar ele dessa situação de perseguição e livrar ele. E Deus faz isso também conosco nos dias de hoje. Deus nos salva de perseguição, de ira, mas tem uma coisa, Davi colocou na balança: se ele fez maldade com alguém, que Deus podia deixar as pessoas perseguirem até que a alma dele seja despedaçada. Então ele colocou na balança, ele sabia da sua integridade, ele sabia do coração íntegro que ele tinha, então ele estava pedindo a Deus justiça, porque às vezes a gente pede a Deus para fazer justiça sobre situações em que a gente vive, mas nós não temos o coração íntegro, nosso coração não está inteiro, nosso coração ainda tem vazamentos, e aí se Deus for aplicar justiça, nós também somos prejudicados, porque eu já falei sobre isso em algumas lives, a justiça de Deus, ela atrai também o juízo. Então, quando eu estou clamando a Deus sobre justiça, Deus faz justiça para os justos e juízo para os ímpios. Mas se eu tenho alguma atitude ímpia, eu também vou ser prejudicado pela justiça. Eu vou sofrer o juízo. Então, por que Deus ainda não julgou a terra? Porque a igreja ainda não está da forma que Deus deseja. A igreja ainda não chegou à plena maturidade. E se Deus for julgar a terra, a igreja também, ela sofre com o juízo de Deus. Então Deus começa o seu juízo pela igreja. Então ele está primeiro alinhando a igreja à sua vontade. Quando a igreja tiver maturidade, é a hora que o juízo vai vir sobre a terra de uma forma mais intensa. Então Deus está nos levando a esse lugar. Nós precisamos ter maturidade para pedir a justiça de Deus. Nós precisamos ter certeza da nossa integridade, como Davi tinha, certeza da sua inteireza de coração, e aí ele pôde pedir justiça de Deus. Então, o que é ser inteiro? Íntegro, é ser inteiro, estar... como que eu posso dizer? A pessoa que não tem falsidade, não tem duplicidade de personalidade. Ela é aquilo que ela é e ela sabe disso. E ela fala com Deus com sinceridade. Ela anda com Deus. Porque uma pessoa que ela tem dupla personalidade, ela não consegue andar muito tempo com Deus. Porque a forma dela se relacionar é fingida. Então, uma hora ela está bem com o Senhor, mas se não acontece o que ela quer, aí ela fica emburrada com o Senhor. Então ela tem uma dupla personalidade, não tem uma integridade. E aí é difícil de se relacionar. Pessoas que têm dupla personalidade, é difícil da gente permanecer na presença de Deus se a gente se relaciona assim de forma infantil, né? A criança, geralmente, que ela tem essa atitude. Você não faz o que ela quer, ela embirra e não quer saber mais. Então, a criança, quem tem criança sabe disso. Ela tem essa atitude. O não para a criança é devastador, né? E principalmente se estão na fase de 2 anos e pouco, quando houve o não, deita no chão, faz pirraça, mas porque ela ainda não amadureceu a sua forma de relacionar. Então ela é uma criança, mas a criança, quando ela adquire maturidade, ela não faz mais esse tipo de coisa. Mas nós, muitas vezes, como adultos, nos relacionamos com as pessoas ou nos relacionamos com Deus dessa forma. Deus não fez o que eu queria, então eu vou emburrar e também não vou fazer mais o devocional, também não vou mais ler a Bíblia, também não vou mais orar. E aí, isso é uma atitude infantil, né? Então, o que Deus quer para nós é que nós sejamos maduros e conscientes, íntegros, para que a gente possa clamar por justiça. Que lá em Crônicas, 2 Crônicas, fala: se meu povo, que se chama pelo meu nome, então é o povo de Deus, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, humilhação,
o jejum, oração, intercessão, buscar a face do Senhor. Dos céus eu ouvirei e sararei a vossa terra. Então, Deus está nos dando o caminho. Nós precisamos buscar a face do Senhor em verdade, jejum, oração. E nós não podemos nos ofender quando Deus diz não, né? E Deus fala não. Deus é um Deus que fala não. Os mandamentos, a maioria são não, 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 não. Então não sejamos entregues às nossas próprias vontades, mas à vontade de Deus. E aí nós podemos clamar por justiça e Deus fará a justiça, né? Então, a forma de Deus agir, a forma como Deus age, Ele tem falado na sua palavra, com justiça, porque Deus é justo. Mas se a justiça que você está clamando a Deus for te prejudicar no juízo de Deus, aí fica difícil. Porque às vezes eu quero que Deus tire a trave, né, que está no olho do irmão, o cisco que está no olho do irmão, mas eu não quero tirar a trave que está no meu olho. Então nós precisamos fazer como Davi fez, confiar no Senhor em todas as situações, confiar no Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que andam segundo o seu mandamento. Amém? Então, que nós possamos confiar em Deus como Davi confiou e andar na presença de Deus até que o nosso coração se torne inteiro, né? Sem vazamentos. E aí nós podemos clamar pela justiça de Deus, né? E aí nós podemos entrar nessa posição de clamar pela justiça de Deus. E é onde Deus trará a resposta. Porque fala aqui lá no 17, né? Salmo 7:17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Aqui está falando no 16. A sua obra cairá sobre a sua cabeça. Então, aquilo que a gente faz, a gente vai colher. De forma individual e de forma coletiva. Então, se eu tramo o mal para alguém, esse mal sobressai sobre a minha vida. Eu falo isso muito com as pessoas. Que é melhor você ser traído do que você trair. Porque quem trai, ele vai receber isso em troca. Quem engana, tem uma frase do pastor que eu gosto, pastor Luiz Hermínio. Ele fala assim, para todo Jacó existe um Labão. Então, porque Jacó enganou seu pai, mas ele foi enganado por Labão. Então, para toda pessoa que engana, para todo enganador, existe um PhD de engano. Então, a gente não pode querer agir com esperteza com os outros, porque Deus vai retribuir cada um conforme a sua atitude. Então, nós precisamos andar em integridade. Ah, mas o outro fez isso. Mas se você se concentrar em si, em amadurecer, em crescer, você vai receber todo o plantio daquilo que você está, toda a colheita, né? Daquilo que você está plantando. Então, se você concentrar em si, não no erro do outro, não na vida do outro, não no que o outro está fazendo, se você se concentrar em si mesmo, você vai amadurecer, vai crescer e vai receber a colheita daquilo que você está plantando. Então, o Salmo 7 está falando sobre isso. Olha, sua obra cairá sobre a sua cabeça. Então, a sua atitude cairá sobre a sua cabeça. Então, se a gente quer a justiça de Deus, nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. E aí, com o coração íntegro, nós podemos reivindicar o Senhor que faça justiça. Amém? Então, vamos orar. Vamos orar então e agradecer a Deus por esse direcionamento. Pai, obrigado por tua palavra. Nos ajude a ter um coração íntegro, inteiro. Senhor, se a nossa colheita não tem sido boa, se o fruto não tem sido bom, que nós possamos trocar as nossas sementes, semear boas coisas, para que a gente colha a justiça do Senhor, para que a chuva do Senhor venha dar o crescimento àquilo que a gente está fazendo. Pai, muito obrigado, Deus, pelo discernimento que o Senhor nos dá. E nos ajude a sair dessa posição, Deus, nos ajude a sair de ambientes, de lugares
em que nós já vivemos várias vezes, Senhor, mas não conseguimos quebrar esse ciclo. Pai, nos mostra o lugar onde estamos errando, que nós possamos ter um coração íntegro, inteiro no Senhor, sem vazamentos. Nos ajude, Pai, a concentrarmos em nós mesmos para nosso crescimento, para que possamos dar frutos ao Senhor, nos dá uma mente saudável, Senhor, nos dá um cérebro saudável, que os nossos sentimentos venham a ser saudáveis e maduros, nos ajude a amadurecer, a nos relacionar de forma sadia com as pessoas. É um tempo de muitos relacionamentos doentios, mas eu creio que o Senhor possa vir com um avivamento, vir com tua palavra, vir com a tua justiça, e pessoas se tornem saudáveis, e as famílias se tornem saudáveis por causa da presença do Senhor, porque o Senhor ilumina onde tem trevas, o Senhor traz luz aonde há trevas. Então que nós possamos ser agentes do Senhor nessa terra, em nome do Senhor Jesus. E obrigado, Deus, por essa palavra e esse discernimento. Amém, gente? Então, que Deus te abençoe. Tchau, tchau. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e deixe o seu comentário, que é importante para nós. E é um incentivo para mim continuar gravando. Amém? Que Deus te abençoe.